Boa noite, bem-vindos de volta, né, aos nossos estudos. Hoje iremos dar continuidade na nossos pacientes, admissão dos pacientes na unidade de terapia intensiva. Uma vez que onde esse paciente estiver no atendimento primário, né, tem o atendimento APH, que é o atendimento pré-hospitalar, depois o atendimento no hospital, na urgência, emergência clínica, tá? Irá fazer uma triagem, irá fazer um atendimento, prestar uma assistência imediata de emergência e depois irá ser transferido para uma unidade de terapia intensiva. Para isso, vocês terão que entender como funciona esse processo. Qual paciente, qual tipo de paciente que trata na unidade de terapia intensiva? Quais os tipos de patologias, quais os tipos de doenças que são tratados na unidade de terapia intensiva? Como vocês já viram, algumas doenças, alguns atendimentos, nós vimos a estrutura também da unidade de terapia intensiva. Agora nós estamos estudando a admissão, quais são os objetivos, quais são as doenças, quais são os tipos de paciente que a gente irá receber na unidade de terapia intensiva, certo? A mais próxima que nós temos aqui, né, aqui na nossa cidade de Niquelândia, é em Ceres, né, mas temos em Ceres, temos Goiânia e temos Anápolis. Para nós encaminhar este paciente, que seja do hospital público daqui, que seja do hospital privado, teremos que fazer um atendimento, né, antes desse paciente aqui em Niquelândia e encaminhar ele, porque na UTI não recebe esse paciente com essa entrada direta. Passa primeiro, que seja também na cidade de Goiânia. Tem os hospitais, depois é que irá para a UTI. E tem várias intercorrências que o paciente deve ser tratado na unidade de terapia intensiva. Tá? E para isso vocês, né, estão aprendendo quais são essas intercorrências, quais são os tipos de pacientes que são atendidos. Tá? Então tem que ter uns achados físicos nesse paciente. Tá? Que nós falamos modelos dos parâmetros. O que é parâmetro? O que está acontecendo com o paciente, como que está a pressão arterial, como que está o coração, esse paciente tem cianose, esse paciente tem convulsão. Tá? Então nós chamamos de parâmetros. Tá? E quais são esses objetivos? Esses achados físicos. Pupilas anisocóricas em paciente inconsciente, eu falei para vocês isso, tá? Nós estudamos paciente inconsciente, tá? Nós estudamos paciente inconsciente, vocês tiveram conhecimento sobre paciente consciente, que é o mesmo coma, né? Coma e paciente consciente é o mesmo, tá? Aí, verificar essa pupila. Quem vai fazer esse exame físico? É o médico, porém nós estamos do lado do médico, inclusive às vezes somos nós que acendemos o celular ou uma lanterninha para avaliar essa pupila, tá? Então a equipe da enfermagem tem que saber o que está acontecendo para nós auxiliar e atender, realizar um atendimento de qualidade no paciente. Tamponamento cardíaco, né? Também quem vai fazer a avaliação é o médico desse tamponamento cardíaco. Mas teremos que saber qual foi o motivo deste encaminhamento, né? É o tamponamento cardíaco, porque a outra equipe da enfermagem vai receber lá e vai atender, tá? Esse paciente. Anúria, né? Coma, convulsões, cianose, né? Vocês sabem também o que é cianose, que eu falei para vocês, né? As pontas dos dedos arroxeadas e com falta de sangue, né? De circulação. Coloca até o oxígeno de dedo, não vai ter um sucesso, né? Vai estar baixa essa saturação do paciente. Então, o paciente cianótico, a gente fala cianose de extremidade. Os dedos, as pontas dos dedos estão roxas, as pontas dos pés. A gente faz esse exame físico de puxar assim para ver se vem o sangue. Não vem. Fica sem sangue nas pontas, porque está com comprometimento circular. Tem alguma coisa que não está funcionando bem, tá? ECG, que é o eletrocardiograma, você já sabe, né? Com os batimentos 12, né? Então tem esse comprometimento. Queimaduras de 20% no subcutâneo, né? Na pele, tá? Então se estiver acima, esses pacientes recebem lá na unidade de terapia intensiva. Qualquer uma desses achados físicos vai receber lá na unidade de terapia intensiva. Agora nós vamos revisar novamente. Eu falei para vocês, eu tenho uma escala dessa lá no pronto-socorro do hospital. Quem for estagiar vai revisar. Quem já está estagiando já pode ir lá no pronto-socorro e conferir
os dias o enfermeiro atualiza o quadro dos pacientes que estão internados e baseia na escala de coma de Glasgow. Lá na UTI, o técnico de enfermagem, o enfermeiro, tem que avaliar o paciente todos os dias e ver qual que é a escala de coma de Glasgow. O que eu falei para vocês? É uma escala neurológica, tá? Vai verificar, vai aferir os parâmetros do paciente. Se esse paciente tem abertura ocular, tá? Se ele está abrindo os olhos, abertura ocular é abertura de olhos. Se ele abre espontâneo, se ele abre a voz, quando chama o seu João, se ele abre a dor, quando a gente dá até uma, pode, né, pegar, dar um beliscãozinho, alguma coisa no paciente, para ele ter uma, manifestar, tá? Às vezes a gente pega aqui no externo, né, que é um local que dói quando encosta, né, aqui no externo, qualquer um de nós encostou aqui no externo, dá uma dorzinha. Quando dá, se o paciente abrir o olho, ele tá abrindo, ele tá com abertura ocular, a dor. E se chamar, balançar, pegar o externo, todo jeito, nenhuma, então é 1, tá? O score é 1. Então, espontâneo é 4, a voz é 3, a dor é 2 e nenhuma é 1. Vocês têm sim capacidade de aprender essa escala. Ela é muito simples e com o tempo a gente já avalia sem pensar nos números aqui. E se tiver dificuldade nos números, a gente faz a somatória, faz a continha, né? Por exemplo, espontâneo, 4 mais 5 mais 6, o máximo é 15, tá? Então, a escala de coma de Glasgow é de 3, o mínimo é 3 e o máximo é 5, tá? E o paciente entubado é 8, tá? O paciente estiver entubado, você não precisa contar nada. Se ele estiver entubado, é 8. Todo paciente entubado, ele é 8. Tá? Já tem que realizar a intubação. Resposta verbal. Está orientado? 5. Está confusa? Chama o seu João. Ele está confuso. Não sabe onde o senhor está, seu João? Ah, eu estou aqui lá na cidade, tal cidade. Não está orientado. Está confuso. Palavras inapropriadas? Pergunta seu João alguma coisa, ele fala outras coisas. Tá? Então está inapropriado. Resposta verbal, palavra incompreensível, incompreensível, tá? Então, isso aí é avaliação. Na resposta verbal, se não tiver nenhuma resposta, é 1 também. Então, para vocês entenderem, ó, nenhuma 1 e nenhuma 1, que é o 3, que é o total mínimo. Esse paciente tá quase parando, gente, tá? Esse paciente tá bem crítico, tá? E essa escala serve para a gente estar medicando, tratando esse paciente. Por exemplo, para sair a vaga na UTI, a primeira coisa que eles perguntam é o Glasgow. Se for um paciente que está bem, esse paciente não vai conseguir essa vaga na UTI. Ah, professor, mas é público, por isso que não consegue. Negativo. As UTIs particulares realizam o mesmo protocolo que eu estou ensinando para vocês, tá? A UTI privada, a UTI particular é o mesmo protocolo, tá? Resposta motora. Obedece comandos. Levanta a perna esquerda, seu José. 6. Levantou bonitinho. Levanta a direita. 6. Localiza dor. Seu José, onde está doendo? Ah, está doendo na cabeça e na perna esquerda. Aí vai descendo. Movimento de retirada. A gente vira para lá, seu José. Ele vira. Flexão anormal. Cada um é o número. Extensão anormal, 2. Nenhuma, 1. Juntando tudo, eu quero que vocês entendam, tá? Que pega cada uma informação, ó, abertura ocular, resposta verbal, resposta motora. Pega um número de cada, em que situação que está o paciente, e vai dar no máximo de 15, no mínimo de 3, e o paciente entubado é de 8. Por que a gente fala muito em paciente entubado? Porque o paciente entubado, a maioria dos pacientes da UTI está entubado, gente. É paciente de estado grave. Porque nós estamos estudando pacientes críticos. Então, vocês terão que entender esses pacientes críticos. Tá? Ah, professora, aqui não tem UTI, mas você vai morar fora e você tem que aprender, que faz parte da grade curricular. Entendeu? É uma matéria mais assim, científica, né? Porque é o paciente UTI, paciente é o último atendimento, né? O atendimento mais avançado que nós prestamos à equipe da enfermagem é na unidade de terapia intensiva. Igual eu falei para vocês conheceram já a estrutura, tem máquina de hemodiálise, tem todos os aparelhos necessários para monitorar um paciente, tem bomba de infusão, né? Vocês conheceram isso tudo. Com isso, eu gostaria, né, que vocês entendessem que
a unidade de terapia intensiva é o atendimento mais avançado que temos, né? Então, assim, eu quero que vocês, pelo menos algumas coisas vocês terão que lembrar. Por isso que às vezes a gente revisa, igual a escala de coma de Glasgow. A equipe da enfermagem tem que saber o que é isso. Ela tem que entender o que é a escala de coma de Glasgow. Ah, eu não entendi, professor, eu não sei como que eu vou avaliar meu paciente. Tá, não no primeiro momento, tudo bem. Mas vocês viram que é uma divisão simples. É uma divisão de 3 avaliações. E o mínimo é 15, e o mínimo é 3 e o máximo é 15. Isso aí, na minha cabeça, desde quando eu estudei, eu tenho. Porque nós temos que estudar também o nosso conteúdo. Tá? Eu vou até mandar mais artigo para vocês fazer uma outra resenha essa semana, porque é necessário estudar também, estudar. A gente vê aqui e vocês estudar para fixar, tá bom? Vamos para o segundo momento, tá? Nós vamos parar por aqui, né? Nessa disciplina, vamos parar na escala de coma de Glasgow e nós vamos para o segundo momento da nossa aula de hoje, tá bom? Tchau, tchau.